E agora, minha gente, é uma manifestação de uma memória de uma história minha com um francês chamado Pierre, há muitos anos atrás. Olhem, agregou-se à nossa comunidade em Niterói no ano passado um francês com a esposinha dele. Ela é brasileira, doutora em biologia, formada na França. E ele é um arquiteto. Ambos estavam juntos e vivendo na Riviera Francesa, em Nice. E um dia, passeando de carro, sofreram um acidente e ela ficou inválida. Sua espinha dorsal foi fraturada, cresceu-lhe um gócio no pescoço, uma lombada, e ela não podia mais se mexer. No campus universitário, onde o rapaz, o esposo dela, frequentava aulas, havia um cristão. Toda vez que ele entrava ali antes do acidente, que o cristão o via de longe, dizia assim: Pierre, Jesus te ama, Pierre. Ele quase se escondia, assim, meu Deus, esse indivíduo, falar esse nome medieval aqui no campus, Jesus te ama, meu pai. E o cristão não dava Deus. No dia seguinte o Pierre metia a cara ali de longe: Pierre, Jesus te ama, Pierre. E o Pierre fugia desse cristão como o diabo foge da cruz. No dia em que o acidente aconteceu e imediatamente depois, o Pierre entrou no campus universitário chorando, triste, arrasado. E o cristão gritou de longe: Pierre, Jesus te ama, Pierre. E o Pierre olhou para ele com aqueles olhos untados de lágrimas. E o cristão então aproximou-se e disse: o que foi, Pierre? E o Pierre contou a história. E o cristão começou a dar pulo dessa altura. Aleluia, aleluia. Aí o Pierre não entendeu nada. Disse: o que é isso? Disse: até que enfim, Pierre, chegou a hora de Deus. Quer dizer, então não tem jeito. Pierre disse: não. Aleluia. Chegou a hora de Deus, Pierre. Pierre, agora você vai ver que Deus é esse. Aleluia. Pierre, eu vou na sua casa hoje à noite. Eu e um amigo vamos orar pela Miriam. Pierre disse: não adianta, eu não creio em Deus. Ele disse: não faz mal, Pierre. Chegaram lá à noite, disse que saltaram em volta da cama, alegres, que aconteceu alguma coisa. Miriam ficou olhando para aqueles ETs que entraram na casa dela e tudo. E aí então, o rapaz leu a Bíblia, orou, cantou, desentoou, adorou, depois disse: agora você vai orar, falar com Deus. Miriam disse: mas eu não creio nele. Ele disse: não faz mal, ele crê em você. Você não existe para ele, ele não existe para você, mas você existe para ele. Isso é tudo que importa. Se você crê ou não crê, isso não interessa. Ele crê em você. Fale com ele. Aí a Miriam ficou: fale. Aí ela falou: bom, senhor, eu acho que o senhor não existe. Mas está dizendo que é para eu falar com o senhor. Então, se o senhor existe, então eu queria ficar curada, queria voltar a andar. Então ela disse, e eu abro um parênteses, não sou eu quem disse, ela é uma bióloga, doutora em biologia, formada na Europa, com cabeça cética, que no meio da oração dela veio uma voz imperiosa e irreprimível que disse: lança a tua cabeça com toda a força para trás. E ela jogou. A espinha estalou de alto a baixo. Miriam está andando até hoje, professora na UERJ, no Rio de Janeiro. Não adianta chegar nessa hora com apologia.
Eu amo C.S. Lewis, mas não adianta explicar o problema do mal quando o indivíduo está com uma lombada nas costas, encriquilhado numa cama. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o dado mágico. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, anda. Quando nós chegamos em Manaus para fazer o nosso ministério, a igreja presbiteriana já estava lá há 70 anos, com aqueles 33 membros. Misericórdia. Cresceu de 2 em 2 anos um membro. Explosão demográfica, outras coisas mais, né? Uma cidade impregnada de demonismo. Quem trabalha na região aí sabe como a possessão demoníaca lá é espontânea. Você não precisa nem chamar espírito. Não precisa invocar, não. Eles invocam você. E o pior é que eles se invocam com você. É terrível. As pessoas ficam endemoniadas espontaneamente. Na universidade, na escola, no trabalho, na rede, no bar da esquina. E meu irmão, para fazer ministério ali, ou você crê no dado mágico, ou então vai ensinar teologia na Europa. Porque as coisas ali têm que ser enfrentadas na força do surpreendente, do Deus que encara o humanamente impossível. E quando essas coisas começaram a ser enfrentadas, a comunidade explodiu. Gente da cidade inteira visitando-nos de modo a quase sufocar-nos, não termos condição de atender o fluxo de gente. A igreja derrubou suas paredes, construiu um templo para 1.400 pessoas. Fizemos cultos diversos no domingo para atender a população que chegava. Terceiro lugar, a igreja pode ser missionária quando ela anda na verdade, na transparência. É isso aí, minha gente. O objetivo era falar sobre o Pierre e a Miriam e esse milagre extraordinário que coisa. Eu os conheci, isso tinha acabado de acontecer. Eles voltaram para o Brasil, voltaram da França e muita coisa depois aconteceu entre eles lá na minha casa. Eu fui pastor deles e o que eu fiz referência a Manaus, meu Deus, hoje não, porque a igreja lá se corrompeu tanto que os demônios estão chupando picolé com os líderes. É, cara. É, mas no passado, quando tinha um povo lá de oração e a maioria dos pastores eram gente cheia de vontade de servir a Deus, mesmo na ignorância havia sinceridade, era demônio pulando fora para todo lado. E na minha casa virou um INSS. Assim, havia fila de gente, um atrás do outro. Eu tive que alugar um escritório logo depois, uma sala, numa das ruas principais da cidade, uma casa, aliás, no térreo. Fazia a volta no quarteirão. Gente esperando fila para oração, era uma coisa extraordinária. E essa é uma memória que eu quero guardar. A narrativa foi em 1982. Eu vi ali o rostinho do Guilherme Kerr, em 82, ainda bem jovem. E me deu muita saudade daquele tempo, daquela época dos amigos que estavam juntos naqueles dias, nessa adolescência do ministério cheio de alegria e de amor no Espírito Santo. Eu era pastor na Igreja Presbiteriana Betânia há apenas 1 ano e meio, quando eu contei essa história em algum lugar do Brasil, provavelmente em São Paulo, pela quantidade de amigos paulistas que eu vi no auditório. 26 anos, cara. Eu tinha 26, no máximo. Menino.
26. E me sentia um senhor idoso de histórias, de compromissos, de raízes. Tinha uma cara jovem, mas um espírito profundamente compenetrado. Foi por isso que eu fui respeitado desde o início e levado a sério a vida inteira, porque eu nunca brinquei de... eu ainda tenho... Ali eu devia ter 26, né? Mas eu já vinha de uma estrada intensa. Desde os 18. Cada ano pareciam 10. De histórias, milagres. Maravilha. Acontecimentos os mais diversos. Eu dou graças a Deus por ter vivido a vida que eu vivi até o dia de hoje. Amém. Amém. Foi tudo muito lindo. Até quando eu pequei, a graça foi maior do que o meu pecar. Amém. Então, quem não goste, eu espero que fique logo se sentindo bem e pare de passar mal, porque o que Deus fez não tem volta. E é inapagável e vai ficar para sempre. É um memorial inextinguível, você entendeu? Amém. Em nome de Jesus.